Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente. Obrigado aí pela atenção, por acreditar nesse projeto Descomplicando a Bíblia. E hoje nós vamos para a segunda aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo. Se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1, é muito importante para que a gente possa entender, dar seguimento e depois você possa ter um entendimento com coerência da palavra de Deus. Antes de começar a nossa segunda aula, eu quero só abrir um parêntese que na aula passada eu falei sobre que a Bíblia tem uma mensagem. E eu disse assim, se lá está escrito que Jesus chorou, é porque Jesus chorou. E isso pode dar uma interpretação de que a Bíblia é um livro para ser interpretado literalmente. Não foi isso que eu quis dizer, Eu repito, a Bíblia é igual uma receita, é igual uma bula, é igual um manual de um aparelho, O autor daquilo, ele tem o objetivo de passar uma mensagem para quem está lendo. Eu quero dar um exemplo aqui, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, diz assim: se teu olho direito te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se fosse para interpretar literalmente, nós iríamos viver mutilados, Porque infelizmente somos pecadores, somos falhos. Então, o que eu quero dizer para você é isso. A Bíblia ela tem uma mensagem, não é para se interpretar literalmente. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: se você está pegando algo indevidamente que não é seu, então você para. Se você está olhando para o que você não deve, então você para. Essa é a interpretação desse texto aqui. A gente entender que o que está fazendo é errado e parar de fazer. E sem mais delongas, vamos à nossa segunda aula para a gente conhecer, entender como que a Bíblia, essa palavra aqui maravilhosa, como que ela chegou até nós. Vamos lá. Você tem mais ou menos a ideia de quanto tempo que a Bíblia foi escrita, foi registrada? Segundo os estudos, ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, no período de história. Desde as tábuas da lei ali com Moisés até o último evangelho que foi escrito. Então, pelos estudos, ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. E quantos escritores a Bíblia tem? Aproximadamente 40 escritores. Tem livros que a gente não sabe definir quem foi que escreveu ele. Um exemplo é Hebreus. Ninguém se identifica ali como escrevendo para alguém. Atos dos Apóstolos, a gente já vê lá que aquela carta ali, aquele relato, começa assim: venho, excelentíssimo Teófilo, esse segundo tratado, ou seja, Lucas ele começa lá o evangelho falando a mesma coisa, excelentíssimo Teófilo, eu tive o trabalho de tentar colocar em ordem as coisas que eu ouvi das testemunhas que presenciaram o que Jesus fez. Então, Atos, por mais que Lucas não se identifique, mas a gente entende que ali foi escrito por ele. Então, como tem livros que estão identificados, a gente entende quem são os autores. E os que não estão identificados, a gente não sabe quem são os autores. Mas é isso. Então, a primeira coisa que eu quero passar para você na segunda aula é isso. A Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por aproximadamente 40 escritores. E o interessante é que todas as profecias, tudo que fala na Bíblia, ela converge para Jesus. Tudo
tudo ali tem uma representação de Jesus. Desde Gênesis, lá quando Deus mata aquele cordeiro para fazer uma roupa ali para Adão e para Eva, aquilo ali já simboliza Jesus morrendo, né, pelos nossos pecados, para pagar, para cobrir, né? Pagar literalmente, não é cobrir. Cobrir se cobria no Antigo Testamento. Jesus apagou, aniquilou o nosso pecado. Então, desde ali até as últimas profecias, né, tudo converge para Jesus. Isso que é o mais interessante na Bíblia. Tudo você vai achar uma interpretação em Jesus, tudo vai ter uma simbologia, né, a respeito de Jesus. Então vamos lá. Como foram os primeiros registros da Bíblia? Como que foi passado, né, as primeiras histórias da Bíblia? As primeiras relatos, né, do que aconteceu, a gente pensa assim, o Pentateuco é atribuído a Moisés, Gênesis é atribuído a Moisés. Como que Moisés sabia algo a respeito de Abraão que foi num tempo tão longe, tão distante? Vamos lá. Êxodo, capítulo 10, versículo 2, lá atrás. Eu não vou editar os vídeos, eu vou deixar assim, porque a minha intenção aqui é como se fosse uma escola bíblica, né? Então a gente tem que procurar aí os versículos da Bíblia e ler. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Aliás, capítulo 10, versículo 2. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Vou ler o versículo 1 para ficar melhor. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seu servo, para fazer estes sinais no meio deles, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos. Então, os primeiros relatos da Bíblia, eles foram passados através de uma coisa chamada tradição oral, né? A gente não tem esse costume, né? O meu bisavô passou a história para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, que eu vou contar para o meu filho, né? Então, os primeiros relatos da Bíblia, eles foram transmitidos dessa forma, por tradição oral, né? E a gente vê ali, o primeiro registro da Bíblia, a primeira escrita ali a respeito de algo da parte de Deus, foram aquelas duas tábuas, né, de pedras com os 10 mandamentos, que Moisés passou 40 dias no monte, e a Bíblia fala que aquilo ali foi obra da mão de Deus, né? Obra de Deus. Tem versões que dizem que foi escrita pelo dedo de Deus, as mesmas tábuas que Moisés quebrou quando ele desceu do monte e viu o povo adorando ali o bezerro de ouro, né? Então, depois foram as pedras, depois tiveram os papiros, os pergaminhos, até que, né, teve o papel, e a gente tem hoje ela assim na nossa mão. Hoje a gente tem papel, hoje a gente tem aplicativo, hoje a gente tem ela narrada, né? Hoje a gente tem a Bíblia de várias formas. Graças a Deus que aqui o Brasil é um país livre, a gente pode ler, estudar a Bíblia o quanto a gente quiser, né? E como que foi passado isso? Como que a gente entende, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, que isso é para que a gente venha entender os projetos de Deus, o caminho de Deus para nossas vidas? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, lá no finalzinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja,
ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, entendeu? Deus ensinando o caminho que Ele quer para nós, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, perfeito no conhecimento, perfeito nas obras, porque perfeito mesmo só é Deus. Mas se a gente quiser, a gente anda dentro da palavra e a gente obedece a palavra, basta a gente querer, né? Então vamos lá. Uma coisa interessante na Bíblia, para alguns, Deus chegou e falou assim: escreve isso e registra para que o povo conheça, para que o povo entenda, para que o povo ande nesse caminho. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Profeta Daniel, Moisés e o Apocalipse de João. Deus deu a lei todinha para Moisés ali no deserto e o povo de Israel sempre andou diante daquela lei, né? Daniel, Deus manda ele registrar também as coisas que aconteceriam no fim, né? Daniel também é um profeta apocalíptico, entre aspas, né? É um profeta escatológico. Deus até fala números ali para Daniel. E o Apocalipse de João, que quando Deus leva João daquela visão, ele fala: escreve isso num livro, né? Para que o meu povo lá entenda as coisas que vão acontecer. Agora, tem muitos livros que são registros históricos, né? Tem muita carta ali, as cartas paulinas. Muitos escritores da Bíblia, eles não sabiam, assim, não sabiam não, eles não pensaram assim: Deus está me inspirando, eu vou escrever a Bíblia. Não, Paulo ele escreveu as cartas para aquelas igrejas, né? A igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios. E nós, como os cristãos, ali tem exemplos, tem princípios que nós vamos seguir também, né? Uma coisa interessante, né, que foi a Igreja Católica, se eu não me engano, o Concílio de Nicéia, não vou precisar aqui a data, mas onde foram definidos ali os livros que iam compor a Bíblia, né, que iam compor ali aquele conjunto. Porque o Antigo Testamento, se você for lá em Israel, os judeus, né, que não são messiânicos, eles têm o Antigo Testamento todo, completo, conhecido como Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os livros históricos e os profetas, né? Neviim são os profetas e Ketuvim são os históricos, e Torá é o livro da lei de Moisés. E tem os judeus mais ortodoxos ainda, que para eles é só a Torá mesmo, né? Mas aí a Igreja Católica definiu que esses seriam os livros que comporiam a Bíblia. E ela foi usada por Deus? Com certeza a Igreja Católica foi usada por Deus, porque Deus usa qualquer pessoa, como ele usou Balaão. Balaão foi um profeta mercenário que foi pago por Balaque para amaldiçoar Israel. E aquele cara tinha poder nas suas palavras, tinha tanto poder na profecia dele que Deus não deixou ele amaldiçoar Israel. Quando ele levantava para amaldiçoar, ele dizia: bendito seja o Israel de Deus, né? Até que a mula imprensou ali, ele bateu na mula e a mula falou com ele. A mesma coisa você vai ver ali Anás e Caifás, se eu não me engano foi Caifás. A Bíblia fala assim: e ele profetizou não de si, ou seja, da parte de Deus, que naquele ano um homem morreria pelos pecados das nações, ou seja, da nação. Ele estava falando que Jesus que morreria pelo pecado da nação. Ele, como sumo sacerdote, ele profetizou, lógico, sem entender, mas foi da parte de Deus. Porque se ele entendesse quem era Jesus, jamais ele deixaria que Jesus morresse, né? O Filho de Deus, o Messias. Mas pelo projeto de Deus, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele tinha que morrer. Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Porque Jesus, ele era perfeito, sem pecado nenhum. Lá em Hebreus você vai ver que ele foi tentado em todas as áreas da vida dele, mas não pecou. Então aquele cordeiro, né? No Antigo Testamento você vai ver que era um cordeiro sem mancha, ou seja, era o símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus sem pecado,
todos os meus pecados, tanto os que eu já cometi como os que eu vou cometer, e o da humanidade inteira, da existência inteira, das pessoas que já morreram, das que vão nascer, todos foram cravados em Jesus ali. É por isso que ele suou gota de sangue, ele sabia o que ele ia passar, né? E no final ele fala, quando ele está ali na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Mas continuando aqui, né? A Bíblia, ela é inspirada, por mais que aqueles homens escreveram, por exemplo, Paulo escreveu carta, tem os registros ali do período dos reis de Israel, das crônicas dos reis de Israel, tudo aquilo ali foi uma inspiração divina para que chegasse até nós hoje, né? E agora, para finalizar essa aula aqui, nós vamos conhecer os livros da Bíblia, vamos conhecer a Bíblia propriamente dita. Você abre aí no índice da Bíblia, o meu eu até tenho aqui marcado, olha, vou mostrar aqui para você. Não dá para enxergar direito não, mas o meu, tá vendo essa chavezinha aqui, escrito? Então vamos conhecer os livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então vamos lá. Os livros da lei, que é a Torá, são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são conhecidos como os livros da lei de Moisés. São atribuídos a Moisés, né, o relato deles. Vamos lá. Livros históricos. São 12 livros. Vai de Josué até Esté. Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livros de Samuel. Uma coisa aqui que eu vou abrir um parênteses. Não é primeira Samuel, é primeiro, porque é livro. Coríntios é primeira Coríntios, porque é carta. Então, vamos lá. Primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos de Salomão. Também são 5. Depois nós temos aqui os profetas maiores, que são 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois nós temos os profetas menores, que são 12, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui a gente encerra o Antigo Testamento. É bom para quando você estiver lá na igreja, o pastor falar, abre no profeta Joel. Joel, profeta menor em Antigo Testamento. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. E no Novo Testamento, nós temos, né, 27. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, né, que fala de Jesus. Quais são essas boas notícias para nós? Que os nossos pecados foram pagos por Ele. Essas são as boas notícias. As boas notícias, você vai ler os evangelhos, você vai ver, Jesus fala que não vai nos deixar, Ele vai voltar, vai nos buscar, vai nos levar para um lugar onde Ele está também, né? E lá em Apocalipse fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, lá tem ruas de ouro. Ou seja, Deus tanto fala que lá não vai ter tristeza, que lá não vai ter problemas, doenças, e também fala que lá vai ser um lugar muito bom. Por mais rico que as pessoas sejam, mas rua de ouro não existe, né? E Deus preparou para nós ruas de ouro. Então vamos lá, são 4 evangelhos. Depois vem Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas paulinas, de Romanos a Filemão, são 13. Você quer? Vamos ver aqui, ó. Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª, 3ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão, né? Essas são as cartas paulinas. Depois a gente tem aí Hebreus, né? Depois a gente vem aqui nas cartas. Aí tem a carta de Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro,
primeira, segunda, terceira carta de João, a carta de Judas e, por último, na Bíblia, o Apocalipse de João. Então, essa é a Bíblia, né? Vamos aprender a entender, né, como ela foi confeccionada, como ela é formada, né, qual a intenção de cada autor, em cada livro, em cada carta, em cada registro. Daqui para frente, nós vamos começar a estudar a Bíblia propriamente dita. Hoje eu só apresentei ela para você, né? Então, que você possa ter um bom estudo da Bíblia, né? Se você é novo convertido, comece a ler o Novo Testamento, comece a ler lá Mateus, Marcos, Lucas, João. O interessante é ler o Evangelho de João primeiro, porque a gente tem o Evangelho de João como teologia, explica muita coisa sobre Jesus, né? E quando você lê alguma referência do Antigo Testamento, não se preocupe, não se prenda, porque lá na frente, né, você vai entender. Quando você lê o Antigo Testamento, quando a gente começar a estudar a Bíblia propriamente dita aqui, você vai entender. Mas que você possa ter um bom estudo, né, que você possa entender que a Bíblia ela foi escrita com um propósito, com um objetivo, né, pelos homens inspirados por Deus, por mais que muitos deles não sabiam que estava escrevendo a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mateus. Quem era Mateus? Mateus, ele era um judeu e ele estava escrevendo para os judeus. A intenção dele era escrever para os judeus. Você pode ver que Mateus, ele tem uma genealogia ali no começo, né? Uma genealogia grande, ou seja, para que genealogia, gente? Fulano, gerou Beltrano, gerou Ciclano, até que chegou Jesus. Porque Mateus queria mostrar para os judeus que Jesus era um judeu da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, porque as profecias diziam isso, né? Que o Messias ia vir da linhagem de Judá, ia vir da linhagem de Davi. Quando você vê ali o cego clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não está querendo dizer somente, por filho de Davi, Jesus, você é da linhagem de rei. Eu entendo que você é da linhagem de rei, porque quem era descendente de Davi era descendente da linhagem real, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Então a gente precisa entender essas coisas, né? Voltando aqui, o Mateus não estava pensando assim, pô, estou escrevendo a Bíblia, estou escrevendo o meu evangelho, o evangelho de Mateus, não. Estava querendo mostrar para os judeus que Jesus é um judeu e que ele é aquele Messias prometido, né, nas Escrituras. Se eu não me engano, no evangelho de Mateus está escrito 17 vezes assim, para que se cumprisse o que estava escrito no profeta Isaías, ou em qualquer outro profeta, né, nas profecias. Estava querendo mostrar para os judeus, ou seja, aí para mim como cristão, eu tenho que entender que Jesus realmente, né, é aquele Messias prometido nas profecias, né? Porque o judeu que não é messiânico, ele não entendeu que Jesus é esse Messias, né? Que Jesus é esse Filho de Deus. Mas eu encerro aqui a minha aula, que você possa ter um bom estudo e um bom entendimento da palavra de Deus. Amém? Até a próxima aula. Fica com Deus.